Bom, uma boa tarde a todos. Nós, desde o último domingo, temos um período de 25 minutos antes do culto que é dedicado a estudarmos algum tema que tem a ver com a plantação da igreja. E nesse momento estamos estudando sobre o governo da igreja e vimos algo de teor mais geral sobre o governo da igreja no último domingo e hoje vamos estudar sobre a pluralidade de presbíteros. Então nós vamos orar e iniciar o nosso estudo. Pai Celestial, Deus eterno, justo e santo, graças damos pelo dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá agora de estarmos reunidos, já nos preparando para cultuar o Senhor, mas nesse momento ainda recebendo instrução da Tua Palavra, especialmente sobre as questões ligadas ao governo da igreja. Queremos pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos faça perceber as implicações do ensino que vamos aprender e que isso glorifique o Teu nome. Ajuda-nos, é o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Bom, então na primeira aula disso que nós temos chamado de seminário dominical, eu falei sobre o governo da igreja. Em resumo, ouvimos que a igreja é governada por Cristo, que nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. E observamos que a igreja governada por Cristo, ela tanto é um organismo, quanto ela é uma instituição. Como organismo, ela é a comunidade da fé, a comunidade que reúne os crentes. E como instituição, ela tem uma organização que é provida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ela tem ofícios, ela tem os sacramentos, ela tem disciplina. Então, ao pensar sobre essa ordem instituída por Cristo Jesus, nós nos perguntamos qual é o ensino da Bíblia sobre como essa ordem do governo da igreja deve funcionar. Então, observando o ensino da Bíblia sobre como essa ordem deve funcionar, nós fizemos a pergunta: existe uma forma bíblica através da qual a igreja deve ser governada? E observamos que existem 3 respostas a respeito desta questão do governo da igreja. Existe o governo que é chamado de governo episcopal, que é o governo de um homem só, por exemplo, as igrejas episcopais, anglicanas, a Igreja Católica Romana e muitas igrejas evangélicas que no papel são congregacionais, mas na prática quem manda é o pastor presidente. Isso é, no final das contas, a mesma coisa de uma igreja episcopal. Temos outra forma de governo, que é o governo congregacional, que tem diferentes nuances, organizações, mas, em geral, a ideia é de que as decisões são tomadas pela congregação. A congregação governa a si mesma. E, por último, nós temos o governo presbiteriano, que é o governo por meio dos presbíteros, da pluralidade de presbíteros. Então, chegamos a esse ponto na última aula e a minha argumentação foi de que este modelo, por meio do governo de presbíteros, é o governo que nós vamos encontrar já o seu modelo, o seu padrão, desde o Antigo Testamento, e que é o governo que também nós vamos encontrar lá nas igrejas do Novo Testamento. Então, eu argumentei nessa direção na última lição, e hoje eu vou apresentar as provas bíblicas. Então, como nós temos pouco tempo, né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer hoje é simplesmente manter a nossa Bíblia aberta, olhando para várias passagens que provam a pluralidade de presbíteros. Então, com pluralidade de presbíteros, eu quero dizer o quê? Que em cada igreja mencionada no Novo Testamento, essa igreja era pastoreada e governada não por uma pessoa, mas por vários homens escolhidos pela igreja, que eram os presbíteros. Então, vamos ver as provas bíblicas, observando sempre que a palavra presbítero, nessas passagens, aparece no plural. Presbíteros numa igreja local. A primeira delas é Atos, capítulo 11, versículo de número 27 ao 30. Atos 11, 27 ao 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia.
E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, observe que as igrejas da região da Antioquia, percebendo que as igrejas da Judéia estavam sofrendo com a fome que estava naqueles dias, resolveram enviar uma ajuda financeira para as igrejas da Judéia. E quando essa ajuda foi enviada pelas mãos de Barnabé e Saulo. E quando eles lá chegam com essa ajuda, a quem eles procuram? Ao pastor presidente? Pastor presidente, toma aqui esse cheque. Não foi isso. Eles entregaram aos presbíteros das igrejas da Judéia. Atos, capítulo 14, versículo 23. Atos 14, 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa pequena passagem ela tem relação com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vocês sabem que na primeira viagem missionária ele estava acompanhado de Barnabé. E Paulo e Barnabé eles foram enviados pela igreja de Antioquia para pregar o evangelho entre os gentios, e eles inicialmente procuraram, melhor dizendo, eles começaram procurando as sinagogas, mas eles foram rejeitados. Então eles começaram a pregar o evangelho aos gentios. Então, depois de Paulo quase morrer na cidade de Derbe, eles retornaram, dessas viagens por várias cidades, retornaram às cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Aqui é outra Antioquia, não é a Antioquia que enviou, né? É a Antioquia da Psídia. E eles, retornando por essas cidades, eles estiveram fazendo algo. Versículo 22 diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Porque Paulo foi quase morto aqui, apedrejado pelos seus inimigos. Mas veja, eles ensinaram isso aos discípulos e diz o versículo, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, a ideia é, eles passaram pelas cidades, pregaram o evangelho, iniciaram o trabalho ali de início da igreja de Cristo nessas cidades, e depois eles retornam, e quando eles retornam para ensinar aos irmãos que a igreja precisava ser organizada. E parte dessa organização era justamente promover entre os irmãos a eleição de presbíteros. Dado importante, Paulo e Barnabé não chegaram lá e disseram assim: a gente acha que é esse aqui, aquele dali, aquele lá. Não. Eles encorajaram as igrejas, instruíram as igrejas, e as igrejas escolheram seus presbíteros. Isso foi feito com oração, com jejum, mas as igrejas escolheram então seus presbíteros. E de novo, em cada uma dessas cidades foram escolhidos presbíteros, no plural. Uma outra passagem, Atos 15, versículo 2. E nós vamos no Atos 15 ver vários versículos. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Qual é a questão? Alguns judeus, vendo que os gentios tinham se convertido, estavam dizendo: vocês, para realmente serem salvos, precisam se submeter à circuncisão. Paulo e Barnabé se opuseram a isso. Isso gerou uma discussão acalorada, porque não tinha a ver apenas com um sinal, tinha a ver com uma questão básica a respeito de o modo como alguém é salvo em Cristo. Então eles se opuseram. Quando houve essa discussão, disseram: bom, vamos consultar
os nossos irmãos lá em Jerusalém. E aí, para quem eles vão? Vejam. Subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, aos apóstolos e presbíteros para tratar a respeito dessa questão. Vamos observar os outros versículos que estão aí. 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo que Deus fizera com eles, no caso Saulo e Barnabé. O outro versículo, 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então houve uma reunião de apóstolos e presbíteros para examinar esse problema surgido se os gentios convertidos precisariam passar ou não pela circuncisão. Agora olhe para o versículo 23. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Então, o resultado final dessa reunião foi uma carta que foi dirigida a diferentes igrejas. E a carta partia de quem? Dos apóstolos e dos presbíteros da igreja em Jerusalém. Agora vamos para Atos 16, versículos 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, daquela reunião houve uma decisão. De quem é a decisão? Aqui diz, a decisão é dos apóstolos e presbíteros, no plural. Então não tem uma pessoa governando e tomando decisões. As decisões na Igreja de Cristo são plurais. Elas não são de um homem, um pastor presidente, um bispo, um apóstolo ou um arcanjo, como já tem por aí. São de uma pluralidade de presbíteros que tomam uma decisão juntos. Atos capítulo 20, versículo 17. Paulo está indo para Roma e aí ele quer se despedir dos presbíteros da igreja em Éfeso, que ele manda chamar. Ele está numa cidade chamada Mileto. Atos 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar o pastor presidente. É isso que está aí? Sim. Não. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros, plural, os presbíteros da igreja, de uma igreja, a igreja de Éfeso. Mas essa uma igreja tinha vários presbíteros. Então, quando ele vai tratar, aconselhar, dar as últimas instruções, ele não chama um, porque não é um que está governando a igreja. É a pluralidade de presbíteros. Agora veja que interessante. Chamou aqui de quê? Presbíteros, não é? Agora vamos para o versículo 28. Falando aos presbíteros, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho. Se eles devem atender pelo rebanho, eles são o quê? Pastores. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 3 palavrinhas. Presbíteros, bispos, pastores. Aqui diz que é o quê? São 3 coisas diferentes? Não. A mesma coisa. São 3 palavras para um ofício só. Estão apenas destacando diferentes deveres e responsabilidades do mesmo grupo. Então, quando a gente tem hoje assim, temos aqui o pastor, temos aqui o bispo, temos aqui o apóstolo, temos aqui o arcanjo, e não sei mais o quê. Essa divisão com a hierarquia, isso não tem na Bíblia. Na Bíblia, temos o quê? Pastores, presbíteros, bispos, tudo é
A mesma coisa. Tá? Não tem divisão de poder, no sentido, o pastor está acima do presbítero e o bispo está acima do pastor. Isso não existe na Bíblia. Então, aqui fica claro que os presbíteros são os mesmos bispos e são os mesmos pastores na igreja de Cristo. Sempre no plural. Presbíteros, bispos. Tá? Atos 21, versículo 18. No dia seguinte, vamos ler o 17 e 18, né? Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Os presbíteros de Jerusalém, da igreja em Jerusalém. Presbíteros, plural, mais uma vez. Agora vamos a Filipenses, capítulo 1. Paulo, então, escreve a essa igreja. Filipenses 1, versículo 1. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos, não um. Bispos, plural. Então não tem um bispo controlando a igreja, governando a igreja em Filipos e um monte de presbíteros sujeitos ao bispo. Tem todos eles ali, são os presbíteros, são os bispos, são os pastores. Bispos, plural, bem claramente aí. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5. Paulo diz a Tito: por esta causa te deixei em Creta. Creta é uma ilha. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, de novo, Paulo está dizendo a Tito, olha, Tito, você tem que acabar o trabalho de plantação das igrejas em Creta, em várias cidades da ilha. Nesse trabalho de levar adiante esse projeto de plantação dessas igrejas aí, em várias cidades, uma parte desse projeto de trabalho de plantação é você constituir em cada uma dessas cidades, onde tem uma igreja em cada uma delas, o quê? Presbíteros, no plural, mais uma vez. Então, isso tinha a ver com o início dessas igrejas e Tito deveria, então, constituir. Pelo que a gente lê em Atos, concluímos que constituir aqui significa o quê? A mesma coisa que está lá, promover uma eleição em cada uma dessas cidades para as igrejas escolherem seus presbíteros conforme o padrão bíblico que é estipulado aqui mesmo nesse texto. Agora, 1 Timóteo, capítulo 1. Desculpem, 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo era um jovem, um cooperador no ministério de Paulo, era, pelo que entendemos da leitura da própria carta, um pastor, um presbítero. E aí o que o apóstolo lembra a Timóteo é que ele recebeu, quando ele foi ordenado, a imposição de mãos do presbitério. Quer dizer, não foi uma pessoa que chegou lá e botou a mão e disse, eu te ordeno, agora você é presbítero. Mas é uma pluralidade de presbíteros ordenando mais um presbítero, no caso aqui, o próprio Timóteo. Agora vamos a Hebreus, capítulo 13, versículo 17.
Esse versículo não usa a palavra presbítero, nem pastor, nem bispo, mas usa uma outra palavra. Qual será? Vamos ver. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, eles são chamados aqui de guias. Essa palavra guias, no grego, vem de uma palavra grega que significa simplesmente guiar alguém, conduzir, governar, liderar. Ou seja, é uma outra forma de referir-se ao trabalho dos presbíteros. Mas um ponto importante a destacar que não está escrito aqui, obedecei ao vosso guia, mas diz, obedecei aos vossos guias, de novo, mesmo aqui no plural. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago 5,14. É importante saber, Tiago não está escrevendo para uma igreja específica. Ele escreve, várias igrejas iriam ler a carta de Tiago. É uma carta universal. Então, sabendo disso, Tiago está pressupondo que aonde a carta chegar e for lida, tem a possibilidade de acontecer o que ele está dizendo aqui. O que é? Está alguém entre vós, chame o pastor presidente. É isso? Chame o bispo primaz. Também não. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Aqui fica mais claro do que os outros textos. Porque está indicando o quê? Que não são presbíteros de várias igrejas, por isso está no plural. É uma igreja só. Mas nessa igreja, que aqui não está para uma igreja específica, o que ele está pressupondo? Que aonde a carta chegar, o que vai ter lá naquela igreja? Presbíteros. Então, se alguém está doente e vai pedir oração aos seus líderes, não chamará mas chamará os presbíteros. Então, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, o foco aqui, nesse momento, é entender que chame os presbíteros da igreja. Está no plural. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Alguns pontos para observar. Primeiro, a carta de Pedro também é uma carta universal. Não está dirigida a uma igreja específica, mas as várias igrejas numa região. No começo da carta fala sobre isso. Ora, o que Pedro está pressupondo ao dizer essas palavras? Que aonde a carta chegar, vai haver o quê? Presbíteros. Ele está contando com isso. Eu rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Ele está contando que onde a carta bater, chegar, como a carta dele às igrejas de Cristo, lá haverá o quê? Governando a igreja. Não um homem, não um bispo, não um apóstolo, assim, primaz, mas vai haver uma pluralidade de presbíteros. E aí ele vai se colocar como um presbítero. Também outro ponto a destacar, que aqui ele diz aos presbíteros, pastoreai a igreja de Deus. Ou seja, os presbíteros fazem um trabalho de quê? De pastor. Os presbíteros são pastores. Biblicamente falando, eles são pastores. Então, aqui fica evidente uma coisa, quando a igreja tem vários presbíteros,
automaticamente temos que dizer, há uma pluralidade de presbíteros, a pluralidade de presbíteros representa uma pluralidade de bispos e representa também uma pluralidade de quê? Pastores. Então a igreja, quando ela tem presbíteros, ela não tem só um pastor, que é o ministro da palavra, que prega, que administra os sacramentos. Ela tem outros presbíteros que igualmente também são o quê? Pastores. E isso é uma coisa difícil de quebrar na nossa cultura. Porque a ideia é pensar assim, por exemplo, vamos dizer aqui que nós tivéssemos aqui 3 presbíteros. Aí as pessoas diriam assim, olha, Elienay é o nosso pastor. E nós temos o nosso pastor Elienay e temos 3 presbíteros. Mas, biblicamente, como deveríamos dizer? Nós temos 4 pastores. E se os presbíteros pastoreiam, irmãos, isso é um dom precioso. Porque você fica debaixo de um cuidado pastoral muito mais profundo, muito mais bíblico, como realmente deve ser. Você não fica sujeito aos humores do pastor Elienay. Por exemplo, você vem até mim e pede um conselho. Pode ser que naquele dia eu esteja chateado com alguma coisa e te responda meio... dê uma resposta qualquer. Aí você sabe, meu pastor falou isso, ele me machucou. Mas você tem outros pastores. Aí você vai no outro e ele... Não, calma, irmão. Ele vai instruir você com paciência, com amor. Aí você vai ver Cristo cuidando da sua igreja, mesmo quando um homem está fraquejando aqui, Cristo está usando o outro aqui que está em melhores condições. Isso é uma grande, grande bênção. Mas tem uma outra bênção. Qual é? É que quando tem outros pastores, Elienay, que é o ministro da palavra, que é pastor também, que é presbítero também, que é bispo também, ele é pastoreado pelos outros. Então não é como em Roma. O Papa, e depois acima do Papa tem quem? Na visão deles, Cristo. Papa, Cristo. Muitas igrejas evangélicas têm o pastor ou o pastor presidente, e acima dele tem quem? Cristo. Quem é que pastoreia ele? Ele vai dizer, Cristo me pastoreia. Mas se fosse assim, então ninguém precisava de pastor. Cristo pastorearia diretamente no coração. Mas Cristo instituiu um modo, está aqui na Bíblia, para sermos pastoreados. Então, quando tem uma pluralidade de presbíteros, o próprio ministro é pastoreado pelos outros presbíteros. E cada presbítero é pastoreado pelos demais. Então, quem é que fica sem pastoreio? Ninguém. Todos são pastoreados. Todos estão submissos a esses pastores. Então, eu, por exemplo, como um pastor, como ministro da palavra, eu estou servindo vocês aqui. Eu sou o único oficial nesse momento nessa igreja em plantação. Mas eu tenho pastores. Os meus pastores estão um pouco longe, eles estão lá em Recife, mas eles estão de olho, eles estão lendo meus relatórios, eles estão fazendo perguntas. E se eles perceberem que alguma coisa está errada, eles vão me procurar e dizer, pastor Elienay. E vão me exortar, vão me encorajar, vão me instruir, vão me corrigir. E isso, irmãos, é uma grande bênção. Sabe por quê? Porque livra Elienay e qualquer outro pastor de uma pessoa perigosíssima, ele mesmo. Livra você, o pastor, de si mesmo, de estar orgulhoso, de exercer domínio, de querer mandar, de querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele tem que fazer de acordo com a pluralidade de presbíteros. Então, como nós acabamos de ver, o modelo bíblico em todas essas passagens é o mesmo. A igreja é governada por uma pluralidade de presbíteros que implica numa pluralidade de pastoreio. Na próxima aula veremos como é o trabalho dos presbíteros no governo da igreja. Qual é o trabalho que eles devem exercer, uma vez que eles devem governar a igreja? Como é que eles fazem isso? Nós vamos ver isso na semana que vem. Vamos orar e encerrar a nossa aula. Pai Celestial, Deus eterno, agradecemos por essa pequena explicação e a leitura de várias passagens que nos mostraram de uma maneira bem clara que o Senhor governa a sua igreja por meio de uma pluralidade de presbíteros. Ajuda-nos esta pequena congregação que está ainda em processo de plantação. Concede-nos homens
que sejam fiéis ao Senhor, que preencham as qualificações bíblicas para que possam servir nesta congregação como presbíteros, como pastores da tua igreja. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.